da gente estar colocando bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe a hora que você vai assistir. A gente aqui agora está online e é assim que vai ser. E hoje, sempre a gente tem uma pauta na comunidade LGPD, que é um grupo de discussão, a gente tem uma pauta que para provocar a discussão do grupo de discussão. E quem está com a palavra é a Marielle. Marielle, abre o seu microfone. Antes, eu gostaria que todo mundo colocasse no mute o seu, para que a Marielle tivesse tranquilidade para falar. Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Okay. Ouvindo bem. Ouvindo bem. A tela está compartilhada já? Sim, a tela já está compartilhada. Ok. Então, vamos lá. Pessoal, eu aprontei os slides, né? Deixei aqui tudo certinho, porém, eu peguei depois uma parte do que a Daniela falou, né? Porque, assim, a doutora Daniela, na edição 85, ela falou exatamente sobre a aplicação do Visual Law na adequação à LGPD. E, assim, ela trouxe para a gente os conceitos, né? E os documentos em que a gente pode aplicar a conformidade utilizando o Visual Law, né? Ou, como a gente chama na forma traduzida, o direito visual. O que eu decidi fazer, então? Pegar uma parte prática, né, do que eu fiz, do que eu consegui fazer com a empresa. Eu anonimizei o dado da empresa, né, e o nome eu troquei, botei o nome fictício, para que vocês possam enxergar, né, que o Visual Law, além dos documentos, os vários documentos que a doutora Daniela nos trouxe e falou objetivamente sobre cada um deles, né, pode ser usado de outras maneiras, né, em relação à privacidade e à proteção de dados. Então, eu resolvi trazer para vocês a parte prática e dizer realmente um pouco do processo, né, de como que eu fiz, como foi feito e o resultado que a empresa obteve. Então, eu acho que é algo mais interessante, né, para compartilhar do que começar do iniciozinho com vocês, o que é o Visual Law, né? Como eu falei, a doutora Daniela trouxe de forma, assim, maravilhosa mesmo, todos os conceitos, os fundamentos, para que vocês possam entender. Está na edição 85. Então, aqui eu coloquei uma imagenzinha, né, nessa imagem da introdução, falando o título, né, que seria Inovação em Conformidade e Aplicação do Visual Law na Privacidade e Proteção de Dados. E nas imagens, quando eu for passando os slides, vocês vão ver aqui que tem uma notazinha de rodapé. Então, essa notazinha de rodapé seria incentivando vocês a pensar, né, imaginar uma situação, reconhecendo a LGPD e o direito visual harmoniosamente, né? Então, assim, aí eu vou cada slide eu vou colocando essa notazinha de rodapé para que vocês deem uma continuidade nessa parte aí de imaginação. Se eu notar que o que eu estou falando não vai dar para vocês acompanharem, então eu volto um pouquinho, ou depois, se vocês quiserem me perguntar, podem perguntar o conceito, o que é, o que vocês gostariam de saber, e eu explico mais detalhadamente. Né? Então, vamos lá. Então, assim, hoje nós estamos aqui para explorar o direito visual, né? E como é que ele pode ser uma ferramenta revolucionária no universo jurídico, especialmente quando aplicado à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, vamos começar com um exemplo prático. Como eu falei, eu anonimizei, né, e troquei o nome da empresa, botei um nome fictício na empresa, né, cujos dados foram anonimizados. Eu chamei de Tecnova, né, a empresa, que é uma inovadora startup em tecnologia focada na área de saúde. Tá? Então, a Tecnova, assim como muitas empresas, ela coleta dados. E já que é na área da saúde, então, esses dados coletados são sensíveis. Né? E são os dados sensíveis dos usuários para oferecer experiências personalizadas e recomendações de saúde individualizadas. Então, a finalidade dela é um aplicativo onde ela fornece, né, ela recolhe esses dados sensíveis e fornece aos usuários uma recomendação de saúde individualizada. No entanto, a empresa enfrentava o desafio de garantir que os usuários
compreendessem como os seus dados eram manuseados, né? Isso não é um desafio incomum, né? Principalmente para uma empresa na área de saúde e que está desenvolvendo toda uma parte tecnológica, né? E aí, a linguagem técnica da LGPD, né, dificulta bastante para o usuário, né, para que ele entenda o que está sendo feito, como foi feito, como os dados são armazenados. Então, é uma das, assim, das implicações que eu considero na LGPD um pouco grave, né? Então, a nossa intenção é facilitar, né? E exatamente o fundamento dos fundamentos do direito visual, do visual law, é o centro, a centralidade no ser humano. Então, a comunicação é voltada para o ser humano. E aí, para superar esse obstáculo da empresa, da Tecnova, foi decidido implementar o direito visual nos documentos e nas comunicações da empresa. Então, começou-se não só na política de privacidade, mas também desde o iniciozinho da comunicação, né, da empresa, através de fluxogramas. Então, foram vários elementos gráficos foram introduzidos, né, fluxogramas com visual intuitivo para dizer qual o caminho percorrido pelo usuário, como é que esses dados são tratados, né? Então, tudo isso foi feito de forma bem minuciosa e pensando realmente no entendimento dessas pessoas, né? Então, o fluxograma ele foi elaborado desde a coleta do dado, certo? E foi armazenado e processado com ícones descritivos. E aí foi traçada uma representação de conceitos chaves, né, da LGPD, como consentimento e os direitos do titular. Então, tudo foi minuciosamente pensado e trabalhado, né? E como é que os direitos principais, né, o consentimento, como é que era obtido esse consentimento, né, de que forma estava sendo armazenado os dados, né, como os direitos estavam sendo, digamos assim, diligenciados, né? Além disso, a Tecnova, ela cria cenários hipotéticos ilustrados. O que é que eu quero dizer com isso? Foram criados, a maioria do pessoal conhece os storytellings, né? São histórias, né? E principalmente quem está nessa área mais de design, né? E de marketing, cria bastante storytellings, né? Então, são histórias visuais, né? E aí que demonstravam a aplicação prática da LGPD. Então, a depender da situação, muitas vezes não era só com fluxograma que era mostrado o passo a passo, mas também criado para a pessoa toda a historinha, né, do que ela, quando ela entrou na empresa, os dados dela, como é que estão. Então, assim, era criado uma história visual para esse detentor de dados, né? Que é algo assim inovador e bem interessante, né? E aí também na história a gente falava todo o passo a passo, né? Como eram compartilhados os dados da saúde com os profissionais médicos, né? Através do aplicativo e para os interessados, no caso quem trabalha com a aplicação de LGPD e também empresas que já tratam dados internacionais com o GDPR, o que é que a gente fez? A gente destacou as diferenças entre uma e outra, né? E fez um comparativo, né? Então, a pessoa que solicitava esses dados, ela pegava o comparativo dela, principalmente se relacionasse a transações internacionais, né, entre um país e outro. Então, ela pegava o comparativo de como é a LGPD, como é no GDPR e como esse dado estava sendo tratado e o fluxo desse dado, né? Então, o resultado dessa implementação do direito visual foi bem significativo para a Tecnova, né? Então, se observou uma melhoria substancial na compreensão dos usuários sobre a LGPD,
eles passaram a confiar mais na empresa, né? Afinal de contas, todo esse passo a passo, com elementos visuais, muitas vezes, a depender do tempo que se tivesse para entregar, né? Era personalizado através do vídeo, né? Dizendo como é que fazia, com os dados da pessoa mesmo. Então, assim, bem interessante. Então, os usuários se sentiram mais empoderados, né? E aí perceberam, houve uma maior confiança em relação à empresa, né? E uma satisfação por parte do usuário. Isso está intrinsecamente ligado não só à transparência, né? O princípio de transparência da LGPD, mas também está ligado ao centro, né, que é exatamente o Visual Law, que é você transformar toda essa comunicação centrada no usuário, né? Então, assim, também o que é que houve? Diminuiu no canal de denúncias, né? Várias solicitações, né? Além do que teve uma diminuição também, lógico, nas reclamações relacionadas à privacidade e à proteção de dados da empresa, né? Então, com esse exemplo prático, eu quero demonstrar a vocês que a LGPD se torna mais acessível e compreensível, né? Beneficiando, assim, tanto os usuários quanto a própria empresa, onde a empresa tem maior feedback, retorno, maior grau de satisfação dos clientes, né? E aí se constrói um ambiente digital mais seguro, transparente e em conformidade com que não só a LGPD apregoa, mas também o GDPR. Né? Então, assim, a gente, ao refletir, né, sobre esse exemplo, a gente percebe o valor do direito visual, né? E como ele é uma ferramenta importante para democratizar o acesso à informação jurídica. Não só a informação jurídica, mas todo tipo e qualquer tipo de informação, quando a gente faz com seriedade toda a aplicação do passo a passo do legal design. O legal design está acima, né, do visual law, é mais abrangente. O visual law, digamos assim, é o resultado, né, desse todo esse processo da abordagem do legal design. E aí eu estou trazendo para vocês de forma assim bem rápida mesmo, né, algo que eu achei interessante que poderia compartilhar e trazer insights, né, para vocês de pensar que pode ser aplicado não só na política de privacidade, mas se essa cultura se espalha, onde a gente aplica desde o início, né, até no código de ética e estrutura da empresa. Você começa com o Visual Law, né, você começa a sedimentar os documentos na comunicação, por exemplo, em relatórios, né, em várias outras situações dentro da empresa, né, pode ser facilitada toda essa transformação em essa cultura, né? Então, ganha todo mundo, ganha a empresa, ganha os usuários, né? E assim, é algo, eu não tenho nem palavras para dizer, mas assim, é algo muito bom, né? A partir do momento em que a empresa adquire maior confiabilidade, né, dos seus clientes e recomendações, né? Um cliente traz outro cliente e assim sucessivamente, né? Então, de forma mais transparente para todos. Então, eu posso dizer que quando a gente adota o Visual Law na interpretação e educação da LGPD, a gente dá um passo muito importante, né, para a construção de uma sociedade mais informada, né, uma sociedade mais consciente e protegida, né, no que tange à privacidade e à proteção dos dados pessoais. Então, assim, quero agradecer bastante a vocês pela oportunidade. Falei rapidinho, né? O tempo. Vou passar agora, então, os slides. E aí, se vocês tiverem algum questionamento, né? Porque eu coloquei aqui o que aqui é o direito visual, de qualquer forma, eu falei rapidinho. E aí, os desafios da LGPD em relação ao direito visual. Como eu falei, a imagem
né? Eu vou traçando para vocês, para que vocês imaginem, né? Então, eu coloquei aqui um labirinto. O que é que significa as pessoas dentro desse labirinto? Né? É que a LGPD é um complexo emaranhado, né, de legislações, de regulamentações. A gente não, principalmente quem é do meio jurídico, né, não tem que saber apenas da aplicação da lei em si, mas também saber de segurança da informação e várias outras coisas. Então, é algo multidisciplinar. Se você considerar que a LGPD é multidisciplinar e também trabalhar com o legal design, a aplicação do Visual Law, é algo que exige também, demanda muita coisa de ti, a sugestão mais prática é que não tente aprender tudo, né? E tenha pessoas, parceiros confiáveis, para que você consiga fazer todo esse passo a passo, toda essa implementação, né, de forma segura. Então, o Visualó como solução, então você imagina lá aquele labirinto, né, do slide anterior, e agora esse labirinto se transformou, né, num caminho em que você enxerga um horizonte, né, e claro, definido, então bem traçado, é um caminho bem traçado. E por fim, esses benefícios de integração entre Legal Design, Visual Law, né, e LGPD, né? Então, eu coloquei essa figura aqui, as meninas brincando, uma lá em cima, né, jogando a outra lá para cima. Isso quer dizer segurança, né? Onde todos dão as mãos, né? Então, assim, é integridade, segurança, confiabilidade. Então, tudo isso a gente consegue fazendo essa integração entre essas duas, né, esses dois temas, entre o Visual Law e a LGPD. Né? Inclusive, consegue, digamos assim, deixar um pouco menos complexa, né, a aplicação da lei e o entendimento da lei. Vamos lá. Bom, a aplicação prática é exatamente o caso, né, que eu iria falar só um pouquinho e aí decidi estender e falei um bocado sobre o caso, o início, o meio e o fim, o que é que a gente alcançou, né, com ele, que foi exatamente maior confiança, uma maior segurança, né, a empresa, um reconhecimento da empresa enquanto uma empresa forte, sólida, né, e que leva o respeito aos clientes dela. E, para concluir, né, a questão da aplicação do Visual Law, né, é exatamente essa, não só a comunicação, como eu coloquei aqui no slide anterior da antena, né, que eu queria falar exatamente sobre isso, uma comunicação coesa, né, uma comunicação efetiva entre as empresas e os seus clientes, ou entre a legislação e o que a gente quer apresentar para os nossos clientes, ou até na aplicação da conformidade da lei, né, dentro da empresa, como consultores, né, ou como advogados, como pessoas da segurança da informação, tecnologia. Então, não só o jurídico pode usar essa ferramenta do legal design, como também, né, outros setores, né, não é feito para o jurídico especificamente, e sim para uma comunicação, né, efetiva e centrada no usuário. E, como eu falei, né, através dessa comunicação, através desse entendimento, empresa e usuário, através da nossa ligação com o nosso cliente, quer seja advogando ou prestando a consultoria, né, o Visual Law, em conjunto com a LGPD, ele vai trazer maior conhecimento para as pessoas, e com esse maior conhecimento, a gente chega numa palavra bem, digamos assim, oportuna para isso, né, que a gente chama de democratização. Então, o Visual Law, ele perpassa
né, por todo esse processo e traz uma democratização, né, do acesso à informação legal. Então, assim, para um desfecho, né, eu convido vocês a se prepararem, a estudar, né, e conhecer um pouco mais desse mundo que é fascinante do legal design, do visual law, né, como é que a gente pode aplicar no dia a dia, como a gente pode transformar a nossa atuação, né, de forma efetiva e que nos trará benefícios com os nossos clientes. Eu acho que isso é uma coisa que muitas empresas querem, né, almejam e aguardam dos seus clientes feedbacks positivos, indicações, né, e aquele respeito, aquela admiração, né, como pelo trabalho que está sendo desenvolvido, pela confiança, né? Então, é isso. Eu quero agradecer vocês. E, como eu disse, não deixe de me assistir, para quem quiser, o vídeo da Daniela, da doutora Daniela Rocha, foi no 85, né? Porque ela dá todas as bases. Para não ficar repetitivo, eu decidi realmente fazer um pouco diferente. Pedro, passa a palavra, então, para ti. Muito obrigada. Quem for falar agora, então, tem que abrir o microfone. Marielle, achei que a sua fala hoje, e ela é sempre nesse sentido, porque o design legal design, né, é um termo que quer facilitar a vida das pessoas, e aí ele não só comunica melhor, mas ele também traz segurança, traz reconhecimento, e as pessoas se sentem mais confiantes, no trabalho. E isso vem, assim, numa hora boa de discutirmos, porque a gente vem falando muito sobre como melhorar a comunicação. Eventualmente, essa é uma percepção que o advogado está tendo, que ele tem que começar a falar de uma forma menos criptografada, menos codificada para as pessoas. E às vezes a gente, além de falar dessa forma, a gente também precisa de colocar no nosso vocabulário palavras que conectam. Por exemplo, se eu falo Marielle mais de uma vez, significa que eu estou conectando com você da mesma forma que se eu falar Oruzinho, Dante, se eu chamar a Vânia para conversa. Então, significa que na hora que eu falo o nome da pessoa, ou que eu falo o nome da marca, ou que eu falo o que está acontecendo na empresa que você vai influenciar, eu crio não só uma questão atrativa, mas eu coloco a comunicação em primeiro lugar. E eu lembro de já ter falado aqui, foi quando a gente falou sobre a mitigação de risco, e o quanto a comunicação eficiente pode transformar isso. Porque o que a gente tem falado com relação à Lei Geral de Proteção de Dados está muito relacionado a fazer uma transformação cultural. As pessoas precisam de acreditar em privacidade, em segurança, planejamento, prevenção, contingenciamento, que é planejamento estratégico. Então, tudo isso são formas que a gente precisa falar o seguinte: a comunicação, aí hoje você trouxe essa questão da segurança e confiança. Realmente, se eu comunico melhor, eu trago segurança, trago confiança. Então, obrigado pelo tema, é sempre muito rico, eu acho que ele veio harmonicamente encaixar num momento legal, tanto da comunidade, que está cada vez discutindo mais, e a gente teve uma enquete colocada lá, que as pessoas ainda demonstram que o mercado tem que mudar, mas eu não tenho que mudar mais, né? Então, tem uma enquete que tem mais... a maioria entende que o mercado tem que mudar e elas não têm que mudar. Então, é bem legal essa percepção. Ontem eu até fiz um texto sobre isso. Muito obrigado. E, Vânia, estou vendo aí, foi bom te chamar, né, aí? E pode abrir o seu microfone aí, Vânia. Bom dia, obrigada, Marielle, aí pela aula. E eu, sendo oriunda da área de gestão de pessoas e a gente passando por uma fase que é extremamente importante nessa questão da adequação, eu consigo imaginar que essa forma visual é uma forma muito assertiva para a primeira fase, que é a fase do treinamento, principalmente quando você divide os níveis
entende? Faz o nivelamento, né? Que você tem o pessoal da área operacional, o pessoal mais técnico. Eu acho que o pessoal operacional, com você incluindo essa linguagem em um treinamento, é muito mais fácil de você ter aderência e de realmente terem a compreensão e fixar. Entende? E, de um outro lado, como sempre trabalhei com relatório gerencial, eu vejo como uma linguagem demonstrativa muito fácil de você chegar à informação. Entende? Então, não tem como. Quer dizer, um relatório gerencial, quando você consegue colocar nessa forma de linguagem, que você consegue fazer a leitura da informação, dificilmente você vai esquecer, e é muito mais fácil de você analisar e fazer críticas e sugestões. Então, é assim, parabéns, muito bem colocado. Obrigada. A Camila está aí também com a... Pode abrir o seu microfone, Camila. Bom dia, Marielle, parabéns. Gostei da ideia da prática, porque realmente houve, né, um debate sobre a Legal Design, e aí você vê com essa questão da prática, eu achei assim, bem interessante, e eu acredito muito na Legal Design, como todos sabem aqui, foi o meu estudo dentro do meu mestrado, né, unificado, claro, com a LGPD, e eu acredito muito na metodologia da Legal Design. Eu acredito que realmente ela sendo utilizada, a gente consegue desconstruir mesmo essa linguagem que é difícil, e principalmente falando aqui em questão LGPD. Eu não tenho dúvidas que com a utilização da Legal Design, da Visual Law, eu acredito sim que as pessoas vão conseguir compreender a lei. E isso é o principal objetivo, porque aí volta aí a questão da inovação da lei, né? Que é a parte assim que, em especial, eu gosto mais de estudar. Eu acho que esse novo aculturamento, essa mudança comportamental, essa proposta mesmo inovadora que a lei traz, isso está muito ligado à questão da Legal Design, porque se as pessoas puderem ver por meio de um visual, enfim, vai depender, né, do qual prática você vai querer adotar. Eu acho que não tenho dúvidas que as pessoas vão conseguir compreender a lei. E é fundamental, as pessoas precisam saber a importância de um dado pessoal, porque é próprio nosso, né? E as pessoas desconhecem, é uma coisa impressionante. Você chega para perguntar algo para a pessoa, a LGPD, eles pensam em qualquer coisa, menos na questão dos dados pessoais. Então, eu acredito muito na Legal Design. Não é fácil, foi o que o Pedro acabou de falar, a questão da comunicação. Nós estamos sentindo bem isso no nosso laboratório. Porque, assim, por mais, até outro dia eu coloquei, por mais que eu saiba, que eu estudei, enfim, né, eu sou meu conhecimento é um pouco maior nessa questão, é difícil, porque é um habitual, eu vejo que é um dia a dia, é a cultura mesmo, a gente precisa mudar a cultura. Só que nós sabemos também que cultura não muda de um dia para o outro, né? É um passinho de formiga, como, né, até os especialistas falam, né? É um passinho de cada vez, um passinho de formiga, e realmente é. Então, eu acredito nessa questão que a Legal Design traz da empatia, né? Se colocar no lugar do seu cliente, né? Que tem a ver com a pessoa, né? E a LGPD é isso, é a pessoa, né? É isso que a gente trata, o direito fundamental. Então, a gente precisa, sim, é um exercício. Então, que fica aí a dica, né, para que a gente se coloque, consiga, pelo menos, se colocar com essa empatia mesmo, para que a gente possa cada vez mais poder conhecer a Legal Design, a Visual Law, toda essa proposta, para a gente poder trazer aqui para o mundo do direito, que eu não tenho dúvidas que nós só temos a colher coisas boas. Obrigado. Concordo, Camila. E vou dizer outra coisa. Eu friso sempre, quando eu falo sobre o Legal Design Visual Law, é o seguinte, não são apenas elementos visuais. Você pode fazer um Visual Law, entendeu? Somente com texto. É possível. Agora, esse texto tem que estar bem estruturado, você respeitar as margens que a gente deixa em branco, que chamamos de suspiro, né? E uma série de coisas. Então, é possível, é uma comunicação. Então, você une os elementos visuais à comunicação. E muitas vezes você só usa desta comunicação efetiva. Né? E uma outra questão em relação às empresas também é o seguinte: nem todo mundo sabe o que é. E muitas vezes há essa, digamos assim, é um medo, né, de usar, de inovar, né? Não sei, as startups, grandes startups, né, como o iFood e, né, o Mercado Livre, enfim, outras empresas, né, que já se utilizam, são empresas grandes e utilizam
né? Mas fora isso, empresas menores ou médias ainda têm esse receio, né? E quando a gente faz alguma sugestão, exatamente, resistência, quando a gente faz alguma sugestão, muitas vezes o pessoal fica, será que dá certo mesmo? Eu vou acatar a sua sugestão, ou então fica, não, pense em outra forma, né, para poder fazer esse documento. E aí você vai ajustando até que a pessoa concorde, né, com o que está de uma forma estratégica legal, visual legal, a tipografia boa. É isso, mas também assim, ainda é um ramo complicado para você, ao mesmo tempo, implementar. Né? Como diz, é uma cultura de inovação. O pessoal tem que começar a escutar, a ler um pouco e tentar entender tudo isso para implementar nas empresas. Eu não sei porque o meu sistema aqui está abaixando a minha mão sozinho. Marielle, e foi legal da Camila ter colocado isso, essa questão da gente perceber. E eu adorei ela dar dica, né? Eu adoro essa hashtag, fica a dica da Indica. Então, eu tinha que estar voltando aqui. E é uma frase que eu também uso muito aqui, já falei algumas vezes dela, né? Que é eu vejo você. A gente tem que tratar o cliente hoje de uma forma muito forte, né? Dessa percepção da gente entender como é que ele vai estar se conectando àquilo que a gente quer. Às vezes a gente fala muito sobre um pitch, e é um exercício que a gente precisa de fazer, que é para ser muito objetivo, para a gente contar a nossa história, e o pessoal de startup fala muito disso. Mas um pitch, ele tem um propósito, que é você não... O cara está dentro de um elevador descendo, então ele não vai sair, ele não vai fugir, ele não tem como sair daquela posição. E o que a gente precisa é mais do que fazer um pitch. Primeiro, é ser objetivo, verdade. Segundo, conquistar a atenção, não que o cara não possa sair daquele lugar, ele tem que realmente conectar. E às vezes a gente estava brincando, eu fiz uma reunião, não sei com qual grupo, mas que a gente falava de futebol. Acho que o Orozimbo até estava junto na hora que a gente estava falando. Quando a gente fala de futebol, a gente sai do nosso texto. A gente perde a objetividade. É verdade. Mas a gente, de vez em quando, precisa de fazer isso, aprender esse exercício, quebrar um pouco a nossa ansiedade. Você fala assim, mas eu não tenho tempo. Se a gente não tem tempo, a gente não merece a posição de ser vendedor. Porque quem não tem tempo é o cliente. Se ele dedica um tempo para você, você escolhe o que você vai fazer. E, às vezes, a gente precisa de falar de futebol, porque futebol quebra todas as resistências. E aí a gente solta, vai estar brincando, e aí você pode estar entrando com uma situação de estar falando sobre algo que seja objetivo de negócio, mas antes você quebrou as resistências. E às vezes a gente precisa de estudar esse ambiente, já tinha lá a arte da guerra, né? Que uma das coisas é entender o seu meio ambiente, entender como que isso vai funcionar. E é claro, quando você fala da parte visual, a parte visual facilita muito essa condição. Mas a gente precisa de saber o seguinte, se eu falar bem no ouvido do cliente, ele pode ser que ele escute. Ou pode ser que ele feche o ouvido e não vai escutar mais nada, ele já vai entrar nos pensamentos dele, já pensando na próxima reunião. E a gente precisa de o tempo todo. Se a gente puder visualmente perceber o cliente, a gente vai vendo isso. Morelli? Não, bom dia a todos. Só chamar a atenção da doutora Marielle, parece que tem uma pergunta no chat da doutora Cristiane que eu achei que é extremamente interessante. Qual que é a pergunta? Deixa eu ver aqui. Qual que é a diferença entre visual law e legal design? Ok. Eu costumo dizer o seguinte, o legal design, vamos lá de forma bem ampla, é o guarda-chuva. Né? Então, no guarda-chuva você possui várias hastes. Né? Então, você pode interligar o legal design a várias outras ferramentas, né, e metodologias. Ele é uma abordagem, né, que é voltada, centrada no ser humano. Então, a intenção do legal design é resolver problemas complexos, né, mas com a finalidade no centro o ser humano. O visual law, ele é, digamos assim, um resultado de todo o processo.
digamos que para o direito, o legal design seria o processo em geral, né? O passo a passo, o procedimento geral, né? E o visual law seria o resultado, que é a sentença. Então, quando você ingressa no judiciário, você faz o seu pedido e você espera, né, que o seu pedido seja acolhido. Então, uma sentença transitada em julgado, né, reconhecido o mérito. É isso, né? Eu costumo dizer dessa forma. Então, assim, tanto o legal design, que é a abordagem geral, né, com esse foco no ser humano, em resolução de problemas complexos, quanto o visual law, né, podem ser interligados com outras ferramentas, outras tecnologias, né, você não usa apenas ele. Né? Por exemplo, no meu trabalho, na minha dissertação, eu estou usando o visual law, né, com a jurimetria, que é a parte estatística aplicada ao direito, né? E estou analisando exatamente como o documento em visual law com a jurimetria pode trazer uma maior eficiência para o Poder Judiciário. Então, assim, um exemplo para você entender, né? Que eu estou interligando abordagens tecnológicas. Marielle, uma pergunta aí. Aquelas cartilhas que o Maurício de Souza fez com a Turma da Mônica, pode ser considerado ali uma junção entre o visual law e o storytelling? No caso, seria um visual telling. Sim, eu considero que sim. E, inclusive, até uma forma bem interessante, porque muitas vezes a gente lê, mas ele serve também para a educação de crianças, né? Então, de uma forma bem intuitiva, simples. E outras vezes eles não fazem só aquele gibizinho, né? Que é tipo gibizinho, uma historinha parada. Eles fazem alguma animação. Então, pode ser considerado, sim, como um storytelling. Legal. Essa questão que você colocou, Rosima, é interessante, porque ela vem com aquela comunicação que encanta. E às vezes a gente fala assim, os filmes hoje, como o quadrinhos, ele parece que se adaptou àquilo que a gente era para que a gente se tornou adulto, e mesmo ainda encantando as crianças, agora também tem história com conteúdo para encantar os adultos. E ainda até usar desse recurso para fazer treinamentos adultos, né? Porque a gente precisa de convencer os adultos a questão da segurança pessoal, né? Exatamente. Acho que o Lucas falou aqui que é bom ter trazido o tema e que ele é bom para a aplicação do aviso de política de privacidade. E, geralmente, é o que o pessoal mais conhece na aplicação da LGPD, né? Que é exatamente o termo de políticas de privacidade. Mas tem outros documentos, né, que você pode aplicar dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, da adequação, o visual law, né? Não é só a política de privacidade. Acho que são vários. Quando você pega um projeto inteiro de LGPD, né, desde a abordagem, né, aí que você chega à parte contratual, que foi lá no Labs que a gente passou agora, né, a parte de contrato inicial, né, porque depois a gente vai ter que entrar na parte de contratual, mas entre empresas, né? Mas quando você pega todo o contexto, né, de uma adequação, né, a gente vê que pode ser utilizado largamente, né, o visual law em todas as instâncias. Né, em todas as instâncias. Porque, partindo do princípio que nós somos visuais, né, a gente entende, a gente reconhece, se comunica muito mais de forma visual, né? E acho que saindo daquela semântica jurídica, do termo jurídico, né? Até para entender os termos jurídicos, né? Até para você trabalhar o visual law, né? Até para entender os termos jurídicos, né? Entender uma sentença, entender uma petição, etc. Enfim, tudo aquilo que é desconhecido,
né, para nós, fora do mundo jurídico, né, o visual é interessante. Realmente vem muito a calhar. Tem o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS, né, ele tem um projeto chamado Contrato Fácil, né, onde eles aplicaram com muito sucesso, né, acho que ainda estão aplicando, toda a parte de contrato imobiliário, né, que é outra dificuldade que nós, que não somos da área do direito, né, muito embora se pegou um contrato não tenha lá termos jurídicos, como pode ter numa decisão de um juiz ou numa petição, né, no contrato, né, basicamente você vai encontrar que é muito pouco termo que você não entende. Mas o contexto geral, para nós leigos, muitas vezes é difícil. E muitas vezes o pessoal dificulta para você não entender mesmo. Né? Então, aí que realmente é essa facilidade, né, do visual law que vem preencher essa lacuna. Né? Então, acho bastante interessante. E, Marielle, eu não sei, eu não vi até agora, nem, fora a cartilhinha do Maurício de Souza, eu não vi, não conheço, não vi até agora nem nenhuma outra iniciativa por parte de empresa, a não ser algumas empresas aplicando políticas de privacidade. Né? Mas, no contexto geral, não vi nenhuma empresa aplicando Visual Law, tá? Em toda a complexidade de uma conformidade. Foi esse caso, né, que eu trouxe para vocês. No caso, foi um trabalho, passei meses fazendo. Né? Tudo que a gente vai fazer em relação à adequação nunca é rápido. Né? Então, você imagine pegar vários processos dentro da adequação e aplicar o Visual Law neles. Então, foi um processo bem minucioso e muito trabalho mesmo. Né? Então, assim, como você falou da política de privacidade, alguns escritórios, inclusive, já estão desenvolvendo, né, políticas de privacidade para as empresas, como foi o caso da LEC, né, que é Legal Ethical Compliance. Eu esqueci o nome do pessoal da LEC, mas o escritório deles eu até comentei, já tem acho que uns 3 meses, mais ou menos, que eles desenvolveram uma política de privacidade para uma empresa, ficou bem legal, né? E eu até comentei na postagem deles que esperava que houvesse mais trabalhos, né, incentivando para que haja mais trabalhos nesse sentido, né? Ficou bonito, ficou bem intuitivo, né, realmente a aplicação do Visual Law como deve ser feito. Ficou um trabalho muito interessante. E para quem quiser ver, que não tenha visto, né, eu não trouxe, mas tem a política da privacidade da Skoll, que é muito bem feita. Né? Tem o iFood também, que costuma usar frequentemente o Visual Law, né, dentro da plataforma deles. E, assim, a Skoll, o iFood, e tinha uma outra também, que não era exatamente a política de privacidade, mas ela usa dentro do site dela algumas coisas bem chamativas, assim, em Visual Law, né, para passar as informações necessárias sobre a empresa. A doutora Cristiane está falando aí. Peraí, deixa eu abrir o chat aqui. Aqui, já vi. Uma das minutas em que a equipe de consultores do Labs está usando. Ela está falando que hoje já existe um caminho, né? Porque a gente está no laboratório do LGPD Labs, né? Prática de fazer. E a equipe que vai fazer o treinamento agora já está usando um pouco de templates com visual, né? Ela já está usando o Visual Law. A Camila está falando aqui que os tribunais estão utilizando e alguns escritórios de advocacia também. Concordo. Agora, os tribunais é um caso bem à parte, né? Eu estou em um deles nesse momento e ainda muita resistência, mas é muita. É um negócio, assim, fora do padrão, né? Fora do comum. Ainda que o CNJ já tenha se manifestado,
dizendo que sempre que necessário a gente deve usar, né, o Visual Law. Hoje já tem a questão da gestão judicial, né, então, que também preconiza tudo isso e incentiva, né, um dos eixos dela, a gestão judicial está dividida em 4 eixos, e um deles é exatamente a aplicação da tecnologia e da inovação, né, mas tem essa resistência ainda grande, viu? Muito. Ainda ontem eu dei uma olhada, a resolução 347 do CNJ. Isso. Mas dos meus contatos foi o Tribunal do Rio Grande do Sul. Fizeram um trabalho muito interessante. Eu vou pesquisar e vou disponibilizar depois no grupo para que o pessoal possa entender. Eles conseguiram fazer o código de ética dele, mas a outra coisa que eu agora esqueci o que foi, mas é um serviço lá que eles prestam. Nossa, eles usaram essa linguagem da Visual Law, ficou assim, perfeito. Agora, os tribunais, assim, mais à frente são da área trabalhista. Os TRTs, realmente, eles sempre estão à frente, né? Mas, assim, os outros, realmente, esse passo aí é de formiguinha, né? Como eu falei anteriormente. Mas é difícil, é complicado, bem difícil. Essa condição que a gente vem colocando é sempre importante, né, para a gente se adaptar, né? Quando a gente iniciou, a ideia era que a gente mudasse um pouco a argumentação, porque o conteúdo que as pessoas têm utilizado, a forma de argumentar que as pessoas têm utilizado, elas acabam criando mais resistência ao que a gente está falando, né? Porque se a gente for hoje em algum seminário, a gente vai ouvir que o CPF no balcão da farmácia, e esse assunto recorrentemente, quer dizer, as pessoas elas precisam de ter um pouco mais de criatividade para pensar num lugar diferente, né? A gente precisa de pensar em lugares diferentes. Então, quando a gente olha para o cliente, às vezes o cliente não tem nada a ver com farmácia e a gente está falando de farmácia. Às vezes o cliente, ele é do setor de informática, às vezes o cliente é uma oficina mecânica ou é uma agência de turismo, né? Ou é uma clínica médica que aí precisa de estar pensando, né, no tanto de dados que precisam, e às vezes a gente fala do departamento de saúde e o quanto é diferente se você, por exemplo, for tratar uma clínica que faz documentação ortodôntica para uma clínica que faz atendimento direto, né, popular de pacientes. Então a gente precisa, antes de iniciar um trabalho, perceber como é que o cliente existe, como é que são os processos dele, até para que os nossos exemplos estejam muito mais ligados aos exemplos que façam sentido para ele. Porque aqueles exemplos que não fazem sentido para ele, pouco diz e às vezes criam um pouco mais de resistência. E toda vez, né? Essa que o Orozimbo lembrou aí, a gente já usou, acho que esse artifício aqui na comunidade, né? Em alguma discussão. É muito legal. O Maurício de Souza interagiu para criar uma transformação cultural e desse jeito é importante, né? Fala, Orozimbo. Acho que tem duas ferramentas, se vamos colocar o Visual Law como ferramenta, né, fantásticas, que eu creio que está sendo muito pouco utilizado, e se ninguém utilizar, a gente vai utilizar logo, né? Quando eu falo gente, quando eu falo nós aqui mesmo, né? Próxima edição, por exemplo, do Law, isso aí está na cartilha já. Quer fazer a união exatamente do Visual Law com inteligência artificial. Isso aí vai ser, não vou dizer inovador, né? Mas a gente vai estar um dos poucos que está saindo na frente de unir esses dois tipos de ferramenta aí para dar uma celeridade e criar uma expectativa melhor, principalmente para o nosso cliente. Porque é uma dificuldade o jurídico, né? Nós temos duas categorias, né, que trabalham hoje com o LGPD, que uma é jurídica, a outra é TI. E os dois, quando tem que tirar esse juridiquês, tem que tirar o informatiquês para falar com o cliente, às vezes a gente
percebe essa dificuldade, né? Por quê? É aquele que a gente falou lá, até lá no consultivo lá. Quando você vai falar, a primeira abordagem que você tem com o cliente, basicamente você não fala de LGPD. Né? Às vezes eu falo isso, o pessoal vai, como assim? Não, assim, não, você não tem que falar do LGPD. Né? Você vai falar da cultura de privacidade, né? a cultura de relacionamentos, né? A confiança sua, como que você constrói a sua confiança com o seu cliente, por que parte do seu cliente confia em você, a outra parte nem tanto. Né? Então, são todos os aspectos, né, que depois, para ele entender o quanto da importância do LGPD. Né? E muitas vezes, o que acontece? O profissional ele chega lá já falando de multa, né, já falando especificamente da lei, mas ele esquece as informações mais pertinentes, mais necessárias, né, aquelas informações de engajamento, informações que faz com que o cliente ele acredita que aquilo ali é um benefício para ele e não um custo, mas sim um investimento. Tá? E antes de ser um investimento financeiro, né, é um investimento social. Ô, Rosinho, e a Maria Lúcia colocou aqui, não aguento mais o terrorismo de consultores no setor de condomínios residenciais. É um lugar rico, é um lugar de muito conflito. Mas ainda assim, até a empatia que você precisa de chegar, que às vezes você vai precisar de ver uma dor que aconteça. Mas olha só, em condomínios, se a gente for olhar, é um lugar que a câmera está publicada para todos, de forma pública, todos os ambientes comuns. Então, os meninos e as pessoas que estiverem lá com o tempo podem ficar vigiando o que acontece nas áreas comuns o tempo todo e utilizar isso, né? E aí eu lembro daquela primeira multa, né? Embora esteja disponível para você, se você usar e for percebido que você usou, se não, o condomínio vai ser punido, mas se for reconhecidamente identificado quem publicou, vai ser um problema, né? Quer dizer, é um problema até jurídico, né? Judicial. Não é porque a câmera está disponível que as pessoas podem utilizar o vídeo dela. É claro que quando a gente fala de CIPA, a gente fala o seguinte: eu entreguei para você um equipamento de EPI, mas antes eu tive que dar um treinamento e você teve que assinar que teve treinamento. No ambiente comum vai ser só uma notificação de condomínio, mas ainda assim é um lugar comum e que tem dados sensíveis, porque tem muitas crianças, tem dados sensíveis demais, porque é um ambiente de conflito natural, né? De condomínio, é sempre conflito. Então, existem problemas. E é claro, né? Fazer terrorismo não é legal, não. Eu acho que a gente tem que abordar de outra forma. Mas a gente fica naquela ânsia de querer vender e, às vezes, provocar o medo dá nisso, né? Doutora Cristiane. Bom dia, parabéns, Marielle. Muito obrigada por ter trazido esse tema tão bacana para a gente. Eu acho assim, que a dificuldade que o pessoal da área jurídica tem, os tribunais, os juízes, só um pouquinho, doutor. né? Só um pouquinho. Eu vou cortar o som de todo mundo. Eu acho que tem alguém aí com a música tocando aí agora. Deixa eu só conseguir fazer isso aqui. Aí a senhora vai ter que abrir o microfone de novo, tá? Pode abrir aí, Cristiane. E aí? Pronto. Então, acho que essa dificuldade é porque, na verdade, quando a gente fala em modificar a comunicação para o visual, para utilizar recursos visuais, a gente está falando de mudar a linguagem. E mudar a linguagem está diretamente associada ao modo como a pessoa pensa. Né? Então, o juiz que está ali dia e noite, alguns, né? Desenvolvendo textos jurídicos, técnicos, então, assim, ele tem que mudar a forma de pensar, quase como se tivesse que parar, sabe? Porque há muito tempo atrás me fizeram uma pergunta se eu pensava através de imagens.
e eu não sabia responder, eu não consegui dar uma resposta naquela autora. Porque assim, eu estava tão dentro, né, daquele mundo, daquela forma de pensar, no uso daquela linguagem, com termos técnicos, um estilo assim, mais rebuscado de escrever, com períodos na ordem direta. Eu não consegui responder. E essa pergunta me acompanhou durante um bom tempo. E depois assim, e mais recentemente eu percebi, sim, eu penso através de imagens, eu tenho a resposta, eu não sei nem quem me fez a pergunta, mas talvez naquela época não, sabe? E eu vejo que hoje é muito mais rápido, né? É muito mais próximo da essência do que você quer passar, e você precisa fazer depois o trabalho de decodificar aquilo para a linguagem escrita, né? Então, se você tem a oportunidade de usar imagens, sinais, a comunicação ela é mais efetiva, né? Ela chega mais direta no seu interlocutor. E aí eu percebo que eu tenho usado muita metáfora, coisa que eu tinha dificuldade de utilizar, porque eu mudei a forma de pensar. Na verdade, hoje vem primeiro curado e eu tenho que ficar buscando os termos para colocar aquilo em texto, né? Mas, então, por isso, eu não sei como seria esse processo para envolver os tribunais, talvez ter um trabalho mesmo, eu até coloquei aí que eu tenho um procurador da República, ele fazia muitos anos já, quando ele estava na área criminal, ele fazia petição no PowerPoint, eu já tinha dito isso, porque era o criminal do Justiça Federal é muita, são volumes e volumes das vezes, tem às vezes ele salas inteiras de provas, né? De investigação e tal. Então, depois tem que analisar aquele tudo e ir colocando aquilo no processo. Imagina o tamanho da petição. Então, ele passou a fazer em PowerPoint. E ele era isso, tá? Se falava ainda em levar o design para os tribunais. Então, eu não sei qual seria o caminho. Tá? Eu acho que seria um trabalho mesmo para envolver, assim, de outra forma, os magistrados, para que eles adotassem isso voluntariamente no seu trabalho, na identificação da linguagem, porque eu assessorei um trabalhador uma época na área civil, na verdade, a minha área é a pública, mas eu passei um tempo como assessora de um desembargador da área civil, então eu fazia os votos dele de julgamento, e assim, tinha que voltar e fazer meus votos. Eu entregava para ele, ele falava assim: não, André, está muito difícil o nosso jurisdicionado entender. Que a gente escreve, quando eu decido, quem tem que entender o que eu escrevo é o jurisdicionado, a parte. Então, não é isso. Desfaz esses períodos invertidos seus, linguagem simples e ordem direta. Linguagem. Eu passei de fazer um treinamento para conseguir escrever na ordem direta, né? Para tirar aqueles termos, rebuscar, escrever com linguagem simples e tal. Então, a primeira coisa tem que ter esse foco. Nem todo mundo tem esse foco. E quem tem que entender é quem não sabe nada, é aquele que é o mais interessado, o maior interessado da decisão judicial, que é a parte. Né? Ele não sabe nada, normalmente, né? na maioria dos casos, não sabe nada de direito. E depois a se dispor a mudar, na verdade, a se conhecer, né? Para perceber como é que pensa e, eventualmente, mudar a forma de pensar. Mas eu acho fascinante, eu tenho adorado isso. Tem me seduzido. Muito obrigada, viu, Marielle? Nada, e que eu iria dizer para você exatamente, uma das coisas que a gente sempre usa, né, é a linguagem direta, né, então, assim, mas para a gente do jurídico, como você colocou, é difícil, né, da faculdade parece que é uma matéria que a gente paga, né, quanto mais invertida a frase, mais rebuscada, melhor. Então, hoje, por sinal, durante meus estudos, desenvolvimento de artigos, eu me adaptei tanto a reduzir e a simplificar, que na hora que eu tenho que desenvolver algo com mais profundidade, eu sinto essa dificuldade. Né? É incrível como a gente se adapta e se molda às situações. Né? Então, você me dá uma coisa para reduzir, eu reduzo, né, com eficácia. Quando você me dá uma coisa hoje para desenvolver, então eu já passo mais um tempo.
é assim que funciona, né? E assim, quanto aos juízes, o que é que eu estou colocando e tentando fazer para que eles assimilem essa situação? Muitas vezes não é preciso você fazer a sentença inteira, por exemplo, né? Ou voto, no caso, né, de desembargadores. Você não precisa fazer o voto todo em visual law. Você pode fazer da sentença apenas um resumo dos tópicos principais que ele aborda naquela sentença. E um resumo na linguagem direta, né? E simples. E aí você pode colocar o elemento visual. É isso que eu tenho trazido, né? Principalmente quando eu tenho a oportunidade de conversar com magistrados, nesse sentido. Não precisa ser o todo, mas pelo menos os principais pontos. E aí o jurisdicionado vai entender, né? Quando receber aquela sentença ou aquele voto, né? Quando pegar aquela petição com o advogado. Eita, eu entendi o que é que o juiz quis falar, apesar de estar aonde eu estou, no tribunal que eu estou hoje, eu estou numa das câmaras recursais, já é bem reduzido, né? Eles fazem um relatório do processo, mas de forma sucinta, e depois eles passam ao voto, né? E já é bem reduzido, mas assim, eu acho que aplicando essa técnica, pelo menos para ir direto ao ponto, né, já facilitaria um bocado. Se a gente já não tem ninguém aqui na fila mais, são 10h03, quer dizer, está na hora da gente encerrar. Vou convidar quem quiser abrir a câmera aí para poder sair na foto, e já estou parando a gravação aqui também. De novo, obrigado, Marielle, foi muito oportuno hoje a discussão, bem legal mesmo.